E aí, galerinha topzera, sejam bem-vindos a mais um Dark Day. E se caso vocês forem novos aqui no canal ou ainda não forem inscritos, por favor, se inscrevam no canal se gostarem. Também deixe o like de vocês e ative o sininho das notificações. E vocês também podem deixar comentários, que eu aceito. E é isso, gente. Então vambora dar start no Dark de hoje. Então, gente, no vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês um caso que já é bem conhecido e é muito estranho. Ele aconteceu ainda agora, no século XXI, mas é um caso que causa muitas reflexões nas pessoas, porque o que aconteceu é realmente terrível. Se vocês não conhecem, então vamos embora conhecer o caso Joyce Vincent. Então, a Joyce Carol Vincent nasceu no dia 19 de outubro de 1965 em Hammersmith, que fica em Londres, na Inglaterra, e ela cresceu ali perto do Fulham Palace Road. E entre 5 filhas, a Joyce era a filha mais nova do casal Lawrence Vincent, que era um carpinteiro de ascendência africana, e de Lewis Vincent, que era de ascendência indiana. E ainda antes da Joyce nascer, os seus pais saíram de Granada, na Espanha, e foram para Londres, na Inglaterra. E a Joyce era descrita como uma garota muito engraçada, abençoada com um rosto lindo, com um sorriso cativante e uma personalidade encantadora. E além disso, muitos diziam que ela ia longe na vida e que se daria muito bem. E quando a Joyce tinha apenas 11 anos, a Lewis, que era sua mãe, passou por uma operação e ela acabou não resistindo a essa operação e acabou falecendo. Então a Joyce acabou sendo responsabilidade das suas 4 irmãs mais velhas, já que ela não tinha um relacionamento tão agradável com o pai dela. Esse relacionamento é até descrito como emocionalmente distante, então ela não se dava bem com ele, tanto que ela afirmava que ele morreu ali em 2001, só que na verdade ele morreu em 2004. E na sua adolescência ela frequentou a Melcombe Primary School e a Fulham Gilliatt School for Girls, acho que é assim que se pronuncia, eu nunca sei como se pronuncia, meu Deus. Mas ela acabou abandonando a escola aos 16 anos, assim investindo mais no mercado de trabalho. E muitas pessoas dizem que isso aconteceu por causa da falta que ela sentia da mãe dela. Então, com o passar do tempo, tudo que a Joyce fazia era se afastar pouco a pouco da família dela e até mesmo de amigos. Ela chegou no ponto de não retornar mais a ligação de ninguém. E também é muito dito que ela mudava de namorado e de lugar com frequência e não avisava nada pra ninguém, porque o objetivo dela era privar a vida dela ao máximo. E em 1985, quando ela tinha 20 anos, ela começou a trabalhar como secretária na OCL em Londres. E ela também trabalhou em lugares como C. Hilton, Laudebenture e no departamento de tesouraria da Ernst Young, mas em março de 2001 ela se demitiu por motivos desconhecidos, então ninguém sabe o que realmente aconteceu para ela se demitir, porque ela se dava muito bem no trabalho, tanto que os colegas ficaram muito surpresos com essa decisão e, na verdade, ninguém sabia ao certo o que ela fez depois de sair do trabalho. Para alguns ela estava dizendo que ia viajar, ia curtir, para outros ela estava dizendo que tinha sido caçada. Ninguém entendeu direito essa posição dela, mas não existe nada certo sobre isso. E uma outra informação interessante sobre a Joyce é que ela gostava muito de cantar, ela queria muito ser cantora porque ela cantava muito bem. Ela já até chegou a ser comparada com a cantora Whitney Houston, só que essa carreira de cantora não deu muito certo pra ela. Continuando nessa linha da música, ali no final da década de 80, mais ou menos, ela conviveu com muitos músicos e produtores, inclusive ela namorava um moço que era desse meio também da música, e o nome dele é Alistair. Mas infelizmente, de qualquer forma, essa não foi a carreira que ela seguiu. Mas durante esse tempo ela conheceu algumas pessoas famosas, tais quais Stevie Wonder, Nelson Mandela e Betty White. O da Betty, eu acho que é assim que se pronuncia, se não for, vocês me desculpem. E um pouco depois da Joyce deixar o emprego, ela acabou indo morar num abrigo para mulheres que sofriam violência doméstica. E mais tarde foi descoberto que ela teria tido sim um namorado, e ela ficou noiva desse namorado dela por 2 anos, mas ninguém sabe o nome dele. O nome dele não está sendo divulgado, na verdade, para proteção, e também porque ele quer permanecer anônimo. Ainda mais sabendo que ele era abusivo com ela, então ele violentava ela, e com o decorrer de tudo isso, ela acabou terminando com ele. Talvez por vergonha ela teria se distanciado de vez da família e dos amigos e também não queria que ninguém soubesse do que aconteceu com ela. Então, por causa desses abusos que ela sofria por essa pessoa que a gente não sabe o nome, ela acabou indo morar nesse refúgio que eu falei pra vocês. Nesse período, ela também arrumou um emprego em um hotel barato, ou foi como faxineira ou foi como camareira, isso não fica exato pra gente. Mas em fevereiro de 2003, a Joyce se mudou para um apartamento alugado que pertencia à Metropolitan Housing Trust, que era basicamente um conjunto habitacional em Wood Green, conhecido como Sky City, que ficava próximo ao Shopping City em Londres.
Só que a Joyce tinha um acordo com uma certa instituição, onde ela pagava metade das suas despesas e a instituição pagava a outra metade. E o que se sabe dela depois disso é que em novembro do mesmo ano, ela vomitou sangue e foi hospitalizada por 2 dias. Então ela foi diagnosticada com úlcera péptica, que é basicamente uma ferida que se desenvolve ali na mucosa do esôfago, estômago ou do intestino delgado. E além disso, a Joyce também sofria de asma. E as especulações apontam que ali em dezembro de 2003, né, no mesmo ano, a Joyce acabou falecendo no seu apartamento. E é aqui que esse caso pega muita gente, porque acontece uma coisa muito bizarra, prestem atenção. Então o tempo foi passando. O apartamento que ela morava ainda assim estava sendo metade pago. E mesmo assim a Metropolitan Housing Trust aceitou o pagamento parcial por um bom tempo. Agora, se ela estivesse viva, né, vocês podem ter certeza que o negócio ia despejar ela. Mas não, eles ficaram quase 3 anos ali aceitando o pagamento parcial. Tudo bem, enviando cartas de débitos e tal. Mas, tipo, nunca entraram lá pra arrombar o apartamento até determinado tempo. Agora, se ela tivesse viva, vocês podem ter certeza que ela tinha sido jogada na rua. E então, no dia 25 de fevereiro de 2006, quase 3 anos depois, 2 anos e pouquinho depois da especulação da morte dela, os funcionários da Metropolitan e também alguns policiais foram até o apartamento da Joyce dar ordem de despejo pra ela, depois de muito tempo. E a dívida dela já estava ali em mais ou menos 2.400 libras, e quando eles chegaram lá, eles perceberam que o apartamento estava muito bem fechado e acabaram encontrando o esqueleto da Joyce Caron Vincent deitado no sofá. Então a Joyce morreu aos seus 38 anos e estava morta dentro do apartamento desde dezembro de 2003, no sofá. Quando eles acharam ela, já tinha aí quase 3 anos, como eu disse pra vocês, o corpo dela já estava completamente decomposto, só tava o esqueleto do corpo dela, então ficava meio difícil para reconhecer se era ela mesma. Então eles decidiram fazer aquele esquema de descobrir pela arcada dentária. E eu também não sabia como fazer isso, eu descobri quando eu fiz a pesquisa desse caso. Eles pegam uma foto antiga da pessoa, no caso dela pegaram aqui de um feriado que ela passou, e compararam com os registros dentários dela na caveira, sabe, no esqueleto. E aí viram que era ela. Achei bem legal esse método, mas de qualquer forma não deu pra descobrir qual foi o real motivo da morte dela. Eles apontam que pode ter sido por complicações, tanto da úlcera ou de asma. E eles dizem que no apartamento não tinha sinais de arrombamento, não parecia estar nada errado por lá. Quando eles chegaram, eles viram que a TV ainda estava ligada e sintonizada no canal BBC One, e também num volume consideravelmente alto. E além disso, tinha alguns pratos empilhados ali na pia da cozinha, também muitas cartas ali atrás da porta, do lado da Joyce. E também tinha ali uma pilha de presentes embrulhados que nunca foram entregues do lado da Joyce também. E a maioria dos alimentos encontrados ali na geladeira da Joyce estava com a validade ali para 2003, então é mais um motivo para eles considerarem que realmente aconteceu em dezembro de 2003. E como eu disse para vocês, essa é a parte do caso que deixa as pessoas muito chocadas com o que aconteceu, tipo, como assim ninguém foi procurar ela todo esse tempo? Como assim ninguém achou ela? Como assim ninguém sentiu a falta dela? E isso é muito bizarro e é muito triste ao mesmo tempo o que aconteceu com ela. E é óbvio que os policiais foram questionar as pessoas, né? Porque, tipo, ela ficou morta ali todo esse tempo e ninguém viu, ninguém sentiu nada de estranho, de diferente. Na verdade, no princípio, os vizinhos começaram a falar que não viram nada de estranho, mas depois eles começaram a lembrar de algumas coisas estranhas que acabaram acontecendo, como, por exemplo, o odor forte. Também teve um vizinho que viu os bichinhos nojentos rastejando, assim, na janela dele. Mas, mesmo assim, ninguém desconfiou de nada. E ninguém ligou muito pro cheiro, porque abaixo do apartamento da Joyce tinha ali uma lixeira, então o cheiro ruim poderia estar vindo dali. E esse conjunto habitacional, por muitas vezes, era frequentado por usuários de droga. E eles faziam muito barulho, então isso podia disfarçar ali o barulho alto da televisão. Também é dito que ali não era um lugar muito movimentado, então também mais uma explicação para nenhum vizinho ter sentido a falta da Joyce. Que provavelmente também eles não viam ela com muita frequência quando ela estava viva. Então talvez eles nem sabiam que ela morava lá, então isso é muito bizarro, mas era assim as coisas, né? E além disso, a kitnet da Joyce era muito isolada. Uma moça que pesquisou mais pra frente sobre o caso da Joyce, a Carol Morley, ela falou que só tinha um vizinho abaixo da Joyce, então, assim, ela não tinha nem vizinho, né? E quanto ao fato de ninguém ter ido atrás da Joyce em todo esse tempo, a família da Joyce disse que contratou um detetive particular pra achar ela, e ele acabou encontrando ela, endereço e tudo mais. No entanto, ninguém conseguiu contato com ela, até porque, né, não dava mais pra conseguir contato com ela. Provavelmente essas cartas que estavam lá eram algumas da família dela, mas ela nunca leu. E um dos ex-namorados da Joyce, que ela tinha se envolvido ali quando ela tinha em torno de 20 anos, o Marty Lister, ele dizia não acreditar nesse fim pra Joyce, até porque ela não bebia muito e nem usava drogas.
E ele disse também que ela não tinha muitos amigos, mas que quando eles namoravam, eles se divertiam pra caramba. E ele também disse que possivelmente a Joyce queria casar com ele, mas ele só manteve contato com ela até 2002. E um outro amigo da Joyce e do Martin também, com quem ela dividiu um apartamento ali na década de 80, alguém que deve se chamar John Ian Noll, diz que quando viu as histórias da Joyce no jornal, ele jamais imaginou que fosse a Joyce que ele conhecia. E também um fato importante é que quando foi divulgado no jornal, não colocaram foto dela, então não dava pra saber quem era a Joyce, né? Então, vocês vão entender que ao longo do caso, muitas pessoas tinham visões diferentes sobre a Joyce, então era meio estranho isso. Mas o John disse que eles costumavam se divertir pra caramba nos anos 80, eles adoravam fazer coisas que eram acima da classe deles. Muitos deles não tinham dinheiro, mas eles gostavam de se misturar com pessoas chiques e velejar. Além disso, eles adoravam frequentar boates chiques e fingir ser quem eles não eram. Ele comentou também que eles gostavam de inventar nome pra eles, e o nome que a Joyce escolheu pra ela foi Rachel. E alguns outros colegas da Joyce disse que essa não parecia ser a Joyce que eles conheciam, já que a que eles conheciam era uma pessoa muito animada e feliz. E quando eles viram ali a imagem da onde a Joyce estava morando, eles nem acreditaram. E eles disseram que aquele lugar não combina com a personalidade dela, porque pra eles seria uma coisa mais chique, mais perfeita. E um outro amigo da Joyce ali da década de 80, o Kiki Thorne, que também era um músico e que inclusive até gravou um CD da Joyce cantando, mas não temos esse CD. E disse que não conseguia entender como ela teve esse fim, já que ela tinha muitos amigos e uma ótima vida social. E ele disse ainda que não acreditava que ela tinha chegado aos 38 anos, morreu e ainda morreu sem um homem. Isso porque na época ela era considerada como uma ameaça para muitas mulheres, e grande parte disso porque ela era muito linda, inteligente e bem-sucedida. Uma outra amiga da Joyce, a Catherine Clark, que já tinha sido muito amiga da Joyce, disse que ela saía com muitos homens, mas sempre em busca do homem perfeito, que esses homens eram muito apaixonados por ela, nunca deixavam ela em paz, estavam sempre perseguindo ela. Como eu disse, a Joyce era uma pessoa namoradeira, então ela namorou também sério com alguns. Um deles é aquele que eu já disse pra vocês, o Alistair, que era ali no meio da música. E ela namorou com ele ali na década de 90. E ele disse que desde que ela chegou na vida dele, muitas coisas boas pra ele aconteceram. E ele costumava chamar ela de amuleto da sorte. E ele também disse que ela nunca dizia nada sobre o seu passado, então por isso a gente também não sabe muita coisa sobre o passado da Joyce. E em 1990, o Alistair levou ela em Wembley para uma homenagem ao Nelson Mandela. E foi nesse dia que ela conheceu o Nelson. E ela apertou a mão dele, então o Alistair disse que ela estava muito feliz nesse dia. Eles dizem que até hoje é possível ver a Joyce na gravação desse dia. Em um certo momento ali da gravação, a câmera aponta para a multidão. Na hora que a câmera aponta para a multidão, ela vira e dá um sorrisinho. E eu vou deixar aqui o nome do filme para vocês, para quem quiser ver, né? Eu não consegui ver, infelizmente, queria, mas não deu. Também não consegui achar a parte, eu queria uma gravaçãozinha dessa dela virando, mas se eu não me engano, tem uma foto desse momento. Não temos a gravação, mas temos a foto. Eu vou botar aí para vocês verem agora, ou eu já botei. E a Carol Morley, ela se comoveu muito com a história da Joyce. Não, ela não conhecia a Joyce, mas ela se comoveu muito com a história dela. Então ela decidiu fazer pesquisa sobre a Joyce, mas ela não conhecia, né, quem conhecia a Joyce, não tinha muitas pessoas que conheciam ela. Então ela decidiu fazer anúncios e espalhar por Londres. Ela perguntava quem conheceu a Joyce e colocou os modos de contato ali para falarem com ela, caso as pessoas conhecessem. E a partir de todo o material que ela conseguiu, ela escreveu e lançou o documentário Dreams of a Life, que foi lançado em 2012. E é um documentário que conta sobre a vida da Joyce e tem muitas pessoas que conheceram ela nesse documentário. E eu também não consegui assistir esse documentário, eu não achei esse cacete no Brasil. Inferno, eu queria também, mas não achei. Eu achei no Amazon Prime dos Estados Unidos, eu vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser ver. Mas eu acho que não tem como ver no Amazon Prime do Brasil, porque eu procurei, apesar de não ter conta lá, e eu não achei. Eu só achei na Amazon Prime dos Estados Unidos, então é provavelmente só na de lá que a gente vai ter. Eu vou deixar aqui na descrição, e quem descobrir alguma coisa nova sobre esse momento, fala aí pra nós. E enquanto a Karen fazia as entrevistas ali com os amigos da Joyce, um deles perguntou por que ela tava fazendo isso por ela, já que ela nem conhecia. E ela respondeu que não podia deixar ela ser esquecida assim, já que depois de um tempo eles pararam de falar sobre ela como se isso nunca tivesse acontecido, e sendo que foi uma coisa bizarra. E muitas coisas conectavam ela com a Joyce, como por exemplo, elas tinham a mesma idade, elas tinham um nome em comum, Carol. Elas chegaram até morar na mesma rua, e ela também disse que a Joyce perdeu a mãe com 11 anos, e ela perdeu o pai com 11 anos também, então ela entendia a dor da Joyce. E Dreams of a Life é um título que capta ali o que ela estava fazendo, que foi sonhar com a vida e as ambições da Joyce, por meio de informações de pessoas que conheciam a Joyce. E por causa da Carol Morley, a gente tem muitas informações sobre a Joyce, a gente teria menos se não fosse por ela, então obrigada, Carol Morley, você não vai ver isso, mas obrigada.
Então a gente tem mais informações sobre ela e você sabe que eu adoro as informações sobre como era a pessoa. Eu sempre trago aqui pra vocês, sempre assim, né? Não tenho muitos vídeos, mas todas as pesquisas que eu faço eu tento trazer o máximo do pessoal da pessoa. Porque eu gosto também dessas coisas, então eu acho que vocês também gostam. Então a Carol escutou uma seguinte frase de um dos entrevistados: ela morreu por negligência. Todos nós a amávamos, mas não o suficiente para impedi-la de morrer. E a Carol até disse que em um momento, quando ela estava voltando para casa, ela refletiu sobre a vida da Joyce e ela percebeu que ninguém que conhecia a Joyce realmente se importava com ela. Sempre quando ela perdia os contatos com as pessoas pensavam que ela estava em algum outro lugar do mundo vivendo uma vida melhor do que a deles, então eles não iam atrás. E em 4 de novembro de 2014, o músico Steve Wilson lançou seu quarto CD, que é esse daí que eu tô colocando pra vocês, inspirado na vida da Joyce, e ele disse que teve essa ideia depois de ver o documentário Dreams of a Life. Então, esse caso é extremamente chocante, como eu disse pra vocês, tipo, por mais que não sei como explicar, é surreal o que acontece de não irem atrás da Joyce, é muito triste ao mesmo tempo, muito chocante, triste, um misto de sentimentos assim, com a mesma vibe. Então, amem mais as pessoas, gostem mais das pessoas, diga o que você ama pra quem você ama, quando dá tempo. Vai atrás, não fica assim, vai atrás das pessoas. Então é isso que eu tenho pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Se vocês gostaram, já disse pra vocês, vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, ativarem as notificações, que é importante também pra nós. Também podem deixar uns comentários sobre as suas considerações sobre o caso. Também pode pedir outros casos aí que eu escuto todo mundo, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E é nóis. E beijos. Até a próxima. Tchau!